Bem-vindos à 32ª edição deste Roda Viva, um programa que leva um pouco dos Açores ao mundo e traz um pouco do mundo até aos Açores. Bem-vindos, Piedade Lalanda, Pedro Gomes. Esta semana vamos falar um pouco a nível regional da reestruturação da administração pública regional, depois da anunciada reestruturação do setor público empresarial regional. O Governo anunciou um novo programa de reformas antecipadas que vem tentar reformar, digamos assim, a administração pública regional. Piedade, a administração pública regional está com gente a mais, está com gente velha, ou isto é apenas uma tentativa de criar emprego mais a médio e curto prazo? Essa última intenção, que é aparentemente uma das intenções que o Governo manifestou, portanto, ou seja, de criar ou de fazer rejuvenescer a administração pública regional, à partida não me parece que seja possível conseguir com esta medida das chamadas pré-reformas. Portanto, esse programa, esse plano que está previsto, que é considerado um plano abrangente e transversal à função pública, é inspirado num programa também a nível nacional, portanto, numa lei nacional que data de 2014 e que foi recentemente regulamentada a nível nacional. E no caso da região, portanto, pretende-se também aplicar na região, mas não da mesma forma que se aplica a nível nacional. Portanto, a nível nacional, este programa de pré-reformas pretende ou as pessoas passarem a tempo parcial, ou passarem para uma pré-reforma que não as desvincula da função pública, portanto, que as mantém na função pública, e é calculada uma percentagem da remuneração que pode ir entre 25% e 80% da remuneração que as pessoas tinham quando estavam no ativo. O que é diferente? Há bocadinho disseste reformas antecipadas. É diferente da reforma antecipada, porque a reforma antecipada é paga pela Segurança Social, claro, e a pré-reforma é paga pela entidade empregadora. Portanto, isto é um modelo que foi inspirado na privada, portanto, sobretudo a banca. A banca e as seguradoras, as financeiras fizeram muito isso. E normalmente é uma medida que se utiliza quando a entidade está em processo de reestruturação. E, portanto, há aqui uma exceção, há um prazo normalmente para se utilizar este programa, e, portanto, porque isto não sai barato à entidade empregadora. É evidente que vai sair mais barato do que ter a pessoa no ativo, mas, à partida, é uma medida de emagrecimento dos quadros de uma empresa. Portanto, não me parece que o Governo consiga, ou então vai-lhe sair muito caro, rejuvenescer a função pública, porque vai continuar a pagar àqueles que saírem, e, eventualmente, pagaria àqueles que iriam entrar. Portanto, ou seja, o mesmo posto de trabalho estaria a ser pago duas vezes. Eventualmente, numa percentagem de 25%, pode ir, como eu digo, de 25% a 80%, mas o outro seria um jovem que iria ocupar esse lugar. Portanto, esse é um aspecto que parece um pouco contraditório com o objetivo que é apresentado. O outro aspecto importante é que nós estamos numa fase, e todos nós, e aqueles sobretudo que trabalham na função pública sabem isso bem, em que se aumentou a idade média para a reforma, e que essa foi uma orientação no sentido de que não se deve portanto, descapitalizar as empresas públicas dos seus séniores, até porque os séniores são importantes numa entidade. Eu precisamente fazer essa pergunta. Essas campanhas de rejuvenescimento das administrações públicas já aconteceram em empresas públicas, como nós sabemos, não retiram know-how dessas próprias empresas e desses próprios serviços. Porque estamos a falar, inclusive, o Governo Regional colocou a fasquia inicial aos 55 anos. Portanto, numa época em que a esperança média de vida aumentou para os 82, no caso das mulheres, 80 no caso dos homens, estamos a falar numa vida útil pós-reforma, se as pessoas eventualmente optassem por sair aos 55, de 25 anos a 30 anos. Portanto, é muito tempo em termos da perspectiva da reforma. E há um aspecto aqui importante... Saem os melhores, normalmente, são aqueles que têm a perspectiva de fazer cá fora. E são aqueles que deveriam fazer a transição intergeracional, portanto, que deveriam passar o testemunho à geração mais nova. E há um aspecto também que eu queria alertar aqui. Na prática, a teoria é outra, porque muitas dessas pessoas às vezes são muito donas da verdade e não transmitem nada. É possível, mas não é afastando completamente essas pessoas das organizações que se consegue muitas vezes atingir esses objetivos de inovação e renovação. E há um aspecto importante que nós não podemos descurar, é que é tido por boa medida de saúde mental preparar uma reforma 10 anos antes. Ou seja, alguém que se vai reformar aos 66 ou aos 65, deveria aos 55, 56, começar a pensar... Estamos começando já. Começar a pensar. E colocar pessoas... Eu cá não estou, não é? Eu cá não estou. Mas colocar pessoas atraídas por esta possibilidade
rapidamente em casa, pode ser um atrativo, né? Alguns acharem, vou para casa, tenho o jardim para cuidar, isto dura um mês. Ou seja, muitas vezes há aspectos no âmbito da saúde mental das pessoas que se reformam que não são devidamente planeados nem preparados, porque as pessoas na prática tinham capacidade e potencialidade para continuar. Agora, há aqui um aspecto nesta modalidade da pré-reforma que o Governo eventualmente não disse, mas é uma realidade da medida, é que as pessoas podem ir trabalhar na privada em setores não incompatíveis com o setor de onde saíram. Portanto, eventualmente o que a gente vai encontrar é o Governo a pagar por um lado e estas pessoas a receberem também pela privada, porque não é uma impossibilidade. E a retirar impostos de trabalho eventualmente. No outro lado, não é? Exatamente. A Piedade explicou aqui bem esta medida, embora ela não tenha conseguido explicar, mas não foi por incapacidade dela, é porque nós não percebemos de facto qual é o grande objetivo desta medida em termos de estratégia de promoção do emprego público, reestruturação da administração pública, renovação dos quadros da administração. Isto é que é para mim surpreendente, porque devo confessar que... Para mim não é, por acaso, mas eu não estou aqui na qualidade de comentador. Bem, estamos aqui todos na qualidade de... Talvez pudesse explicar que é uma forma de criar mais clientelas políticas, novas clientelas políticas. Sim, mas eu admito até que sim, mas este programa não me parece até um programa bem concebido na sua raiz. Vamos olhar para isto de uma outra perspectiva. A 31 de dezembro de 2018, a região tinha, na administração regional autónoma, incluindo as empresas reclassificadas, 18.281 trabalhadores. São números oficiais da Direção-Geral da Administração Pública e Emprego. Portanto, destes 18.281 trabalhadores, 17% estão nas empresas públicas reclassificadas. Uma porcentagem enorme. Enorme. 20% praticamente. Praticamente 20%. A grande fatia dos trabalhadores da administração pública, da administração regional autónoma, a grande fatia está no setor da educação, como é natural. 40%. Educação e saúde. Sim, 40% está na educação, cerca de 20% na saúde e depois os tais 17% nas empresas públicas classificadas. Ora bem, isto dá-nos um retrato... Vamos explicar o que é que são empresas públicas classificadas. São empresas que estão no perímetro das contas públicas, como a SAT, a Portos dos Açores e outras empresas, as Ilhas de Valor e outras empresas de mão pública, cujo capital social é integralmente detido pela região. Ora bem, isto dá-nos aqui um retrato muito fidedigno do número de trabalhadores. Agora vamos juntar aqui alguns outros dados antes de chegarmos aqui depois a este programa. Sistematicamente, ao longo dos últimos anos, se não quisermos ir além desta legislatura, vamos começar em 2016 com esta legislatura. Todos os anos, sistematicamente, o número de trabalhadores em funções públicas tem aumentado. Entre 2018 e 2017, o número de trabalhadores aumentou 3,1%. E tem vindo a aumentar a este ritmo durante todos os anos. Se formos ver os dados oficiais, que estão, de facto, no último boletim atualizado em fevereiro deste ano, o último boletim de emprego público da Direção-Geral do Emprego Público, isto está lá e não há forma de fugir desta realidade. A região tem paulatinamente aumentado o número de trabalhadores em funções públicas. Isto é, aqueles que trabalham para o Governo Regional e aqueles que trabalham nas empresas públicas que estão na tal esfera de reclassificação no perímetro da administração pública. Portanto, a pergunta que nós temos que fazer é esta. Em vez de estar a aumentar sistematicamente o número de trabalhadores em funções públicas, se calhar haveria que utilizar melhor os recursos que há, rentabilizá-los, adequá-los, formá-los, que é uma coisa que o Governo Regional não faz, e se calhar, formando e tendo pessoal mais qualificado, poderíamos ter melhores remunerações para a Administração Pública Regional Autónoma. Porque este é um outro dado interessante. É que, se compararmos as remunerações, e novamente aqui os dados não são meus, são dados da Direção-Geral do Emprego Público. Se compararmos a remuneração média dos trabalhadores da Administração Pública Regional com os trabalhadores da Administração Pública Nacional, os trabalhadores da Administração Pública Regional ganham menos do que os trabalhadores da Administração Pública Regional, apesar dos complementos salariais que a região tem. O que é que isto significa? Significa uma coisa: nós temos mais trabalhadores indiferenciados, menos qualificados e que naturalmente estão nas bases inferiores das escalas remuneratórias. Portanto, nós temos uma administração... Mas isso aí até se percebe, porque a região precisa de estar presente em algumas áreas onde tem que ter trabalhadores dessa natureza. E há uma apetência dessas pessoas para trabalharem no Estado, ou na região nesse caso, porque remunera melhor do que a privada. Sim. O Estado remunera melhor um trabalhador sem qualificações do que o privado. O Estado está presente, a região está presente em muitas atividades, se calhar em muitas atividades em que não deveria estar presente.
E este retrato da administração que nós temos, esta dimensão dos trabalhadores em funções públicas, é também um reflexo de uma escolha de intervenção do Estado. Não podes esquecer que a gente tem novilhas e que temos duplicação de serviços públicos, se calhar numa região mais coesa não seria necessário. Isso é verdade na educação, é verdade na saúde, é verdade se calhar em algumas áreas, porque neste bolo de trabalhadores públicos também uma das áreas que tem um número relativamente grande, também na casa dos 15%, 14-15%, é a Secretaria Regional de Agricultura e Florestas, mas o que é verdade é que também nas empresas públicas isto acontece. E, portanto, estamos aqui a contabilizar também aqui as empresas públicas classificadas que, de facto, estão a intervir num conjunto de áreas onde não deviam estar, como acontece, por exemplo, na área da hotelaria, e a SATA, que tem trabalhadores em excesso há muito tempo. E, aliás, o Conselho de Administração da SATA já anunciou, quando divulgou o prejuízo de 53 milhões de euros, já anunciou que vai também desencadear um programa de reformas antecipadas ou de despedimento ou de cessação dos vínculos laborais com os seus trabalhadores, portanto reconhece que também tem trabalhadores a mais e, portanto, este é o retrato da administração pública regional. Nós temos aqui, de facto, mais trabalhadores, temos trabalhadores que estão pouco remunerados porque são pouco qualificados. E este é um dos problemas, já não é de agora, um problema muito grande da administração regional autónoma. Isso também vem entroncar nos dados da pobreza que foram conhecidos esses dias. Naturalmente. Já debatemos aqui, provavelmente. Naturalmente. Na altura dissemos que íamos voltar a eles certamente em breve. E voltaremos. E voltaremos. E sobretudo, para dar aqui um último dado, é preciso também dizer que o peso dos funcionários públicos, vamos usar a expressão clássica, na população nos Açores é superior à média nacional. A média nacional é de 6,7%, nos Açores é 7,4%. E temos ilhas de 40%. Sim. Portanto, é verdade que a nossa realidade regional, arquipelágica, justifica alguns destes números, mas não justifica todos e não justifica, sobretudo, de facto, esta circunstância nos quais estes números se movem e podem conduzir depois a este programa de reformas antecipadas. Eu não sei, Pedro, onde é que foste buscar essa percentagem, mas há um dado de Piedade, responde já. Relatório Trimestral de Emprego, atualizado a fevereiro de 2019, Direção-Geral do Emprego. O que normalmente faz é a percentagem de funcionários públicos sobre a população empregada. E essa percentagem é na ordem dos 21% na região. Portanto, que é realmente um pouco superior à nacional, que é 16%, mas há países, por exemplo, na União Europeia, como a Dinamarca, que tem 28% de funcionários públicos. A questão... mas eles são um pouco mais ricos do que nós. E tocaste e tem um Estado assistencial muito maior do que o nosso. E não é bem só isso, tocaste num ponto importante nesses países, que é a questão da formação, ou seja, há escolas de administração pública, nomeadamente em França, nos países nórdicos, o funcionário público não é um funcionário qualquer, é alguém que tem uma formação específica para essa área. E é muito importante que seja qualificado, porque sem dúvida que as políticas públicas e a sua execução dependem também muito da qualidade dos funcionários que estão ao serviço das diferentes áreas de intervenção. E a concepção filosófica do mesmo, quer dizer, se o funcionário não conseguir perceber qual é a ideia do caminho... É o conceito clássico de servidor público, não é? Servidor público. E, portanto, serviço público. E, portanto, o estar a mais ou a menos depende também da qualidade e da ação que eles desenvolvem. Uma questão é termos funcionários mal qualificados, e aquela ideia de que o emprego público é um emprego para a vida, está garantido, posso não fazer grande coisa. As pessoas, às vezes, aquela ideia, vou fazer tudo o possível para conquistar aquele lugar e uma vez instalado, eu posso não fazer nada porque o Estado vai me pagar na mesma e vai ser difícil afastar-me desse posto de trabalho. E essa atitude de uma certa passividade e não estar a vestir uma camisola, de estar ao serviço das pessoas, é que me parece que também faz a grande diferença entre entre os países mais desenvolvidos e o caso português. Mas isso melhora bastante entre nós, por acaso. Eu penso que há uma melhor, aliás, porque há os livros de reclamações, porque as pessoas têm uma atitude diferente, já não aceitam qualquer... O estatuto de cliente, tanto do serviço público como cliente. Pronto, pode até não haver uma formação generalizada, mas há um instituto de formação que, de alguma forma, vai atualizando em algumas áreas. Um aspecto que eu que achei interessante e que li no editorial do Osvaldo Cabral é que isto parece ser o cumprimento de um compromisso que o Governo Regional terá assumido com o Governo da República em 2012, em que havia um compromisso de um chamado memorando, que foi na altura muito falado, em que a tal redução dos funcionários públicos era uma realidade. E agora que há esta legislação nacional que foi regulamentada há pouco tempo, penso que o Governo aproveitou a oportunidade para trazê-la para os Açores, para a região. A questão
que me parece um pouco bizarro é que a nível nacional o próprio Ministro das Finanças e o Ministro Vieira da Silva chamaram a atenção de que isto era uma medida que tinha que ser usada com parcimónia, ou seja, caso a caso deveria ser verificada da sua oportunidade e o próprio trabalhador que requer tem, no fundo, que justificar este pedido da pré-reforma. No caso da região, pretende-se que a medida seja transversal e não seja dependente dos departamentos, mas seja uma medida a que qualquer funcionário público possa aceder. Portanto, essa parece-me uma medida que não é correta, porque pode levar ao tal abuso, ao tal aproveitamento de ir à fonte rapidamente. Não, e é verdade, Pedro. Mas por outro lado, a outra também não, pode, e há aqui uma preocupação, pode gerar injustiças. Sim, mas há aqui uma preocupação que é uma preocupação da degradação dos serviços públicos, porque pode haver aqui, de facto, mas isso já estão degradados. Uma degradação maior, uma fuga uma adesão maior, uma saída maciça em determinados setores ou em determinadas ilhas, que possa levar aqui, de facto, a uma diminuição da prestação de determinados serviços públicos, sobretudo serviços públicos que sejam essenciais para as pessoas, com os problemas que os serviços públicos já têm nos Açores e, em particular, em algumas ilhas. Agora, nós não percebemos de facto bem o racional desta medida. Esta medida destina-se a quê? O Governo está com problemas financeiros e não tem dinheiro para pagar aos seus funcionários públicos? Mas vai ter que continuar a pagar uma parte desse quanto é que esta medida vai custar aos cofres públicos no seu todo, durante o seu período de execução, porque também não sabemos quanto tempo... A região teve um aumento da receita fiscal. Sim. Nos últimos 2 anos. Mas a região tem sempre um aumento de receita fiscal porque aumentar a receita o agravamento fiscal pode ser uma medida keynesiana, distribuir esse dinheiro na economia através de pagamentos de vencimentos. Sim, esta medida destina-se a renovar os quadros da administração pública e a fazer novas admissões de jovens quadros, de novos funcionários. Não sabemos, não percebemos. Portanto, a medida foi anunciada, como é que costuma o Governo anunciar estas medidas, um programa de reformas antecipadas, mas o que é verdade é que nós não percebemos, de facto, os custos, as consequências, as vantagens ou as desvantagens desta medida. E, por exemplo, há uma questão aqui para mim é interessante. Esta medida é de aplicação universal nos hospitais da região, nas unidades de saúde da região, ou não? Aplica-se a médicos e enfermeiros estas empresas públicas são consideradas nesse ela aplica-se da mesma maneira ao Centro de Saúde de Vila de Porto, ao Centro de Saúde de Ponta Delgada, ao Hospital da Horta, ao Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, porque não são questões de sumenos importância. Não são questões de sumenos importância. Porque isto tem, novamente voltamos aqui à questão da prestação de cuidados e é um serviço público que é assegurado pelo Estado. E na área da saúde não há como não ser assegurado pelo Estado em muitos momentos, em muitas especialidades e em muitas das nossas... Uma coisa que eu acho que é importante aqui ter em conta é que para que alguns funcionários entre os 55 e os 66 anos se sintam motivados para aderir a uma medida dessas, porventura há aqui uma certa frustração, uma desmotivação no trabalho que desenvolvem. E, se calhar, uma das medidas importantes seria incentivar um sistema de avaliação de competências, incentivar uma recolocação, muitas vezes, ou um redirecionamento dos funcionários das atividades que desenvolvem, colocá-los em lugares em que eles possam ser mais rentáveis e sentirem-se mais realizados com a tarefa que desenvolvem. E, se calhar, essa tal camisola do serviço público ser incutida, porque certamente um trabalhador que sente-se realizado no que faz não equaciona a hipótese, a não ser por razões de saúde, mas isso estamos noutro registro, não equaciona a hipótese de se afastar e de ir para uma pré-reforma não planeada. Agora, se há pessoas que estão, no fundo, costuma-se dizer que a antiguidade é posto, há pessoas que estão nos lugares porque já estão lá há muitos anos, porque acabaram por ficar numa prateleira. Muitas vezes a administração pública regional joga com as sensibilidades ou com as aproximações e afasta determinados trabalhadores que acaba por lhes retirar trabalho e eles ficam um pouco sem interesse no que estão a fazer, um pouco postos porque foram acompanhar um determinado dirigente, mas depois já não acompanham o dirigente que vem a seguir. Eu penso que é importante qualificar e rever os postos de trabalho, avaliar o trabalho que as pessoas desenvolvem. Essa questão que a Piedade levanta é interessante. Nós crescemos na democracia, praticamente, nascemos uns anos antes da democracia, mas a nossa juventude começamos a trabalhar já na democracia e numa certa fase do nosso crescimento, os dirigentes regionais
ao nível de direções de serviço, direções regionais, eram pessoas extremamente carismáticas, eram pessoas que conseguiam pôr as suas máquinas a funcionar. Há falta desse carisma, há falta desses dirigentes carismáticos que foram sendo substituídos por agentes políticos e partidários. Sim, é verdade, a atitude de nomeação política para muitos cargos de chefia e direção da administração pública levou, de facto, a isso. A confiança política substituiu a competência e a capacidade, e isto levou depois à desqualificação dos serviços, à desqualificação das funções de direção, com resultados muito maus na prestação depois dos serviços públicos às pessoas. Porque, na verdade, a questão é mesmo esta. A administração pública existe para prestar um serviço público aos cidadãos. É verdade que os funcionários públicos têm uma proteção especial na sua relação, não podem ser substituídos. Até à Troika não podiam ver o seu salário diminuído, mas infelizmente já se percebeu-se que isso pode acontecer. Mas em relação à privada, tem aqui uma certa proteção e tem uma diferença, que é na prestação do trabalho, na prestação da sua função, prosseguem uma missão do Estado na relação com os cidadãos. E nessa medida, obviamente que o Estado também deveria ter um outro cuidado nos seus agentes, com os seus trabalhadores em funções públicas. Primeiro, voltamos aqui à ideia, devia qualificá-los melhor, deveria remunerá-los melhor em muitos casos, porque também é preciso reconhecer que também nós temos uma administração pública muitas vezes mal remunerada em muitos níveis, e até mesmo... Mas a privada ainda ganha menos. E a privada ainda ganha menos. Ganha menos, provavelmente tem que trabalhar mais, sofre mais de pressões morais, uma certa de coisas que... E depois o Estado, aqui na região, depois também é preciso dizer que a região depois tem feito aqui também um conjunto de contratações para realidades fora das realidades tradicionais da administração pública, aquilo que se designam as estruturas atípicas. Os grupos de missão, as equipas de missão, e neste universo de 18.200 trabalhadores públicos, há 1.391 que estão nestas estruturas atípicas. Portanto, nós temos aqui um valor acima dos 8%, quase 9% de trabalhadores que foram integrados nestas estruturas atípicas que nasceram por conveniência política, por decisão política, e muitas vezes... Algumas delas são importantes, mas nós deveríamos saber o resultado dos trabalhos que essa gente está a fazer. Naturalmente. E só para terminar, é importante também dizer que neste universo todo também há 2.000 trabalhadores que estão com contratos a termo, ou seja, numa situação absolutamente precária. E este número desmente categoricamente os números divulgados pelo Sr. Vice-Presidente do Governo, que não reconhece estes números, mas são números, volto a dizer, são números oficiais, Direção-Geral do Emprego Público. E já agora, de uma chega, continuam a existir trabalhadores que trabalham para a Administração Pública Regional e para empresas do SPER, em regime de outsourcing, que são trabalhadores de outras empresas que prestam serviço há mais de 10 anos. E que estão a recibos verdes e absolutamente precária e ilegal. Quem vai ver parte do seu tempo de serviço perdido com a Troika recuperado são os professores. E por que não os outros, Piedade? Pois essa é uma... Essa é a grande questão. Eu acho que a grande questão desta medida tem a ver com as diferentes carreiras, né, que tiveram o seu tempo congelado, né, durante Não foram carreiras, o país país teve congelado. Exatamente, teve congelado. Mas há dinheiro para os professores, há dinheiro para os lesados do BANIF, há dinheiro para os lesados do BES, devia haver dinheiro para toda a gente. Eu acho que... até para os que emigraram, para os que quiserem regressar. Eu penso que não é... À partida é injusto nós pensarmos que existe dinheiro para a banca e não existe dinheiro para os trabalhadores. A questão que se coloca aqui é que a questão... Não é para a banca, é para os supostos lesados. Também, mas também houve para... São investidores, jogadores de bolsa. O argumento do PCP foi a questão da banca e do injetar dinheiro nos bancos em situação de dificuldade. O problema é que uma coisa é injetar dinheiro ou transferir dinheiro para resolver situações pontuais, outra coisa é tomar medidas que têm um caráter permanente. E comprometem não só esta legislatura, mas as legislaturas seguintes. E, portanto, há aqui este jogo de saber se pode assumir compromissos que outros é que os têm que concretizar. E esse tem sido o argumento, em parte, do Governo, é dizer, nós podemos assumir um compromisso que tem 2 anos, 9 meses e não sei quantos dias, e 18 dias, e os sindicatos reivindicam o tempo integral que está por reconhecer. Portanto, o Governo diz, não, mas esse compromisso que nós vamos, ou que queremos assumir, é aquele que a gente pode pagar a todos
as diferentes carreiras e não apenas aos professores. E, portanto, vamos fazer aos professores, mas vamos também fazer aos outros. Portanto, esse foi o argumento. E houve aqui, portanto, uma situação, um curto-circuito que se gerou no dia 2 de maio, quando na Comissão de Educação, portanto, perante a aprovação de uma medida que já tinha estado no Parlamento, mas que o Sr. Presidente da República tinha vetado e, portanto, não tinha dado andamento e tinha pedido uma nova reapreciação, que, entretanto, está silenciado, mas a Comissão de Educação aparentemente terá posto a votação artigo a artigo, portanto, como tem que ser, na especialidade. E o PSD e o CDS terão aprovado pelo menos um artigo de iniciativa do Bloco de Esquerda em que se fala desse reconhecimento do tempo integral dos professores sem agendamento, sem calendarização do seu compromisso. Pronto. Esta foi uma oportunidade, né, que o Primeiro-Ministro agarrou no dia seguinte de manhã e fez uma comunicação ao país dizendo que se essa posição fosse a posição final aprovada em Parlamento, se demitiria, portanto o Governo se demitiria. E isso gerou uma pretensa crise, ou pelo menos um momento de crise que aparentemente já está mais ou menos resolvido. Veremos como é que o Parlamento se comporta em relação a esta situação, mas o certo é que os partidos do CDS e o PSD não gostam da palavra recuo, mas a realidade é que após a declaração do Primeiro-Ministro houve uma justificação diferenciada destes partidos e o próprio Primeiro-Ministro acho que habilmente conseguiu dizer, ok, mas desculpe, se calhar a influência da América, o Bloco de Esquerda e o PCP sempre tiveram esta posição, mas o PSD e o CDS não tinham essa posição antes e, portanto, há que admirar terem votado favoravelmente essa mesma medida. O líder do PSD diz que não votou, que não está em causa ter votado, mas o certo é que, como o Pedro dizia, o trabalho da análise dos diplomas é feito nas comissões e se as comissões colocam um artigo à votação e que tem determinada redação e os partidos votam, é isso que vai ficar registado em ata, mesmo que depois, a nível do Parlamento, possa haver posições diferentes. Aliás, pela experiência que nós temos do Parlamento Regional, muitas vezes os partidos em comissão dizem com reserva para plenário, ou seja, não se manifestam em comissão para depois em plenário então se manifestarem e fazer as suas propostas. Não foi o caso, o CDS e o PSD de alguma forma se manifestaram. Agora... O processo legislativo é ligeiramente diferente na Assembleia da República. Mas o princípio é o mesmo. O que é certo é que houve aqui um entregar de bandeja ao Primeiro-Ministro a ideia de que ele é que está agora a defender as finanças do país, as contas certas e, portanto, o PSD e o CDS que vinham de uma legislatura em que a contenção, o rigor orçamental era a bandeira, com este... O que é certo é que o Partido Socialista há 4 anos disse que tinha acabado a austeridade no país e afinal não é bem assim. Uma coisa... Não, mas... E o Primeiro-Ministro acaba fazendo uma espécie de chantagem ao Parlamento e ao país, em geral, a dizer... Mas assim... Agarra-me, senão eu vou-me embora, mas eu não quero ir. A gente não pode anular todos os aumentos de rendimento que entretanto, aconteceram no país, desde o salário mínimo, o indicador de apoios sociais teve congelado de 2009 até 2015, portanto só em 2016 é que foi alterado, ou seja, há uma série de indicadores que alteraram o rendimento das famílias e ainda a medida que falámos aqui há relativamente pouco tempo dos passos sociais, ou seja, se nós quisermos falar de medidas que contrariaram a austeridade, elas são várias. A questão que se coloca aqui, volto a dizer que disse no princípio, é saber até que ponto é que esse reconhecimento com implicações remuneratórias, uma coisa é reconhecer que as pessoas trabalharam 9 anos, outra coisa é reconhecer que isso vai ter implicações remuneratórias. E essas implicações remuneratórias, aliás, nesse sentido o CDS até introduziu esse aspecto que é isso implica avaliações, ou seja, algumas delas foram feitas, portanto, ou seja, há aqui uma modelação em relação à implicação remuneratória, que é isso que no fundo que as pessoas querem. As pessoas obviamente sabem que trabalharam 9 anos, mas querem sobretudo que isso se reflita na progressão da carreira e na sua remuneração. Até certa altura houve quem pensasse que esses anos não contariam para efeitos de reforma, não conta para a progressão da carreira. Exatamente, e neste momento vão ter uma parte dessa parcela que para os sindicatos dos professores deveria ser considerada a primeira fase
da compensação remuneratória, mas que o Governo não se compromete que haja uma segunda e terceira fase, compromete-se apenas com essa fase inicial. Com essa primeira fase. Pedro Gomes, o PSD e o CDS estiveram bem nessa questão. António Costa fez um bluff, o Presidente da República está calado, não diz nada, Marcelo Rebelo de Sousa é conhecido por dizer muito, por dizer bastante, quer dizer, falar bastante, entre falar e dizer há uma certa diferença. É um período inusitado da nossa política nacional, quando estávamos a entrar em campanha eleitoral para as eleições europeias e parece que essas europeias pouco importam, porque já está toda a gente pensando, toda a gente, os partidos, as europeias não desaparecidas do discurso político. Nas legislativas do final do ano, claro. Isto é a campanha eleitoral de toda a gente, de todos os partidos, claramente. Isto também não traz consequências para, por exemplo, a abstenção nas europeias? Sim, o uso daquela expressão americana pela piedade, que aliás regressou dos Estados Unidos e portanto está ainda com as expressões anglo-saxónicas, fez-me lembrar uma velha letra das Doce, cujo refrão era ok que é o, ok se fores capaz. E eu acho que isto acaba por sintetizar um bocadinho a atitude do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro aproveitou, de facto, um erro político tremendo do PSD e do CDS no Parlamento, que votaram, eu direi, ao arrepio daquilo que é a sua conduta no governo de Passos Coelho. Uma postura de responsabilidade quanto às finanças públicas, de exigência e na contenção das finanças públicas, e deixaram-se levar, de uma maneira, eu diria, descuidada, para uma votação que prevê no articulado que está aprovado em especialidade que há uma reposição do tempo de serviço e da remuneração dos professores nos tais 9 anos, 6 meses e 4 dias, creio, ou 2 dias, que estão aqui em causa. E, obviamente, o Primeiro-Ministro, com grande habilidade política, retomou a liderança do discurso político e da agenda política. Ele, na sexta-feira da semana passada, quando faz a comunicação ao país, precedida do dramatismo necessário da reunião com o Presidente da República e da prévia reunião do seu núcleo duro político do Governo, apresenta-se ao país como campeão da defesa do rigor das contas públicas, ao dizer aos portugueses não há dinheiro para tudo. Sou muito sensível à problemática, mas ou pagamos a todos, aos professores, às outras carreiras especiais, magistrados, militares, forças de segurança, guardas prisionais, enfim, e outras categorias. Isso transfere, inclusivamente, alguma responsabilidade para as autarquias, pois as autarquias também têm carreiras congeladas. E ele diz, ou temos dinheiro para pagar a todos, e se for pagar a todos, então, ou há aumento de impostos ou há diminuição de investimento público, mas isto é uma matéria que não estava no programa eleitoral do PSD, do PS, não estava no programa do Governo, e os portugueses têm que se pronunciar sobre isto, para saber se aceitam comprometer os próximos governos, as próximas gerações. Parece que havia um acordo na geringonça para se resolver parte desse problema. O acordo era sobre o desacordo. E o acordo era sobre o desacordo, aliás, como resulta da comunicação ao país do Primeiro-Ministro, em que ele diz, bem, a questão não é a posição do PCP ou do Bloco de Esquerda, porque essa sempre foi a favor. A questão é do PSD e do CDS. O acordo da geringonça era um desacordo, em que a geringonça foi gerindo sempre esta questão como uma espécie de não questão. Aceitaram que houvesse uma recuperação de 2 anos e alguns meses. No caso daqueles em que faz jus à declaração do Primeiro-Ministro no início do aparecimento da palavra geringonça, em que ele diz que é uma geringonça, mas funciona. Mas funciona, exatamente. E, aliás, o Bloco de Esquerda não se manifestou na altura da aprovação do orçamento que exigia essa aprovação dos 9 anos. O equívoco servia a todos. O Governo, que se mantinha firme na sua postura de só retomar uma parte do tempo em igualdade de circunstâncias para todas as outras categorias especiais, carreiras especiais da função pública, e aos outros parceiros de geringonça que não estão no Governo, continuavam a fazer o discurso reivindicativo para satisfação do seu eleitorado específico. Agora, esta discussão foi um momento de verdade, e é um momento de verdade em que o Primeiro-Ministro obriga o PSD e o CDS a definirem-se nesta matéria, e obriga-os a recuar. Embora nenhum deles, nem Assunção Cristas, nem Rui Rio, assuma que recuaram, o que é verdade é que foi, de facto, um recuo e uma desautorização do trabalho parlamentar e uma desautorização da votação dos deputados do PSD e do CDS na Comissão. E nessa medida, o PSD e o CDS, que tinham estado a favor da recuperação do tempo de serviço e do salário, agora dizem que não, senhor, só se houver condições económicas, e querem introduzir esta
esta nuance, esta alteração no diploma, só quando houver condições... Mas houve alguma dramatização com os números? Os 800 milhões não são... Há uma certa confusão a esse nível. Sim, os números não são claros. No dia 8 deste mês, a UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é uma entidade independente que funciona no âmbito do Parlamento e que composta por um corpo técnico, diz que afinal o valor são 567 milhões de euros, um bocadinho longe dos 800 milhões que o Primeiro-Ministro tinha anunciado na sua comunicação. Mas também longe dos 300 ou 400 milhões que também o Bloco de Esquerda tinha apresentado. Exatamente. Esqueceram-se que há um retorno em sede de IRS. Sim, mas este número da UTAU já faz a dedução do IRS e das contribuições para a Segurança Social. Portanto, digamos que este é um custo, diremos nós, líquido. Um custo efetivo para o Estado. Pronto, há números para todos os gostos. Agora, o que é verdade é que nós temos a noção de que há milhões de euros, centenas de milhões de euros que esta medida vai custar. E que certamente não há condições económicas para isto. Agora, isto é um problema de percepção política, porque o Nuno lembrava isso no início da conversa sobre este tema, é que o Governo é que abriu porta, de facto, a isto, quando anunciou o virar da página e o fim da austeridade e criou expectativas. O problema disto foi sempre, ao longo dos anos, e desta legislatura que já vai quase em 4 anos, foi sempre alimentando esta perspectiva e nunca negou de uma maneira categórica, firme, esta recuperação do tempo integral. E o PS acaba por ser um bocadinho vítima desta circunstância. Agora, que o Primeiro-Ministro foi muito hábil na jogada que faz, dramatiza politicamente a relação com o Parlamento, coloca o Presidente da República numa posição defensiva, e tão defensiva é que o Presidente da República desapareceu, não diz nada sobre o assunto. E acaba por, com esta crise um tanto ou quanto artificial, acaba por fazer esquecer a discussão que havia sobre os problemas da família e das nomeações familiares, do Family Gate, de que já ninguém fala, e o país está concentrado agora no que disse o Rui Rio, no que disse a Assunção Cristas. E até esquecer a Associação dos Amigos dos Cemitérios de Lisboa, onde parece que o Family Gate também fez. Exatamente, onde estão alguns familiares ilustres de alguns dirigentes socialistas. Quem quase se afundou foi o Partido Popular aqui na vizinha Espanha nas últimas eleições legislativas. O PP de Paulo Rafado, que será provavelmente um dos últimos responsáveis pela derrota eleitoral do seu partido, caiu nos 20%, quase tão baixo, mais baixo até do que tinha caído o PSOE há 4 anos. Pablo Iglesias, também do Unidos Podemos, tem uma derrota estrondosa, perde 1 milhão de votos e 31 deputados. A esquerda republicana vence apenas na Catalunha. O PSOE é o grande vencedor. Pedro Sánchez está de parabéns. Vai ser difícil, Piedade, construir uma maioria absoluta para sustentar o novo governo na vizinha Espanha. Eu li que a geringonça à espanhola é denominada Frankenstein, portanto, porque é tão difícil, o Parlamento espanhol está de tal maneira fragmentado que pulverizado que criar consensos num Parlamento com estas novas características não vai ser tarefa fácil. No entanto, há algo que a gente tem que... A direita só seria possível com a extrema-direita e com as esquerdas republicanas e, portanto, aí... Isso está fora de questão. Está fora de questão, até porque o PP já disse que o Vox é um partido de extrema-direita, portanto, exatamente. Não se vai associar a ele. Eu penso que o Pedro Sánchez já está a estabelecer rondas de contactos com diferentes partidos. Aparentemente não negocia com o Vox, porque essa era a grande força temida antes das eleições, que havia uma perspectiva... Também teve uma vitória de Pirro, diga-se de passagem. Exatamente, ficou muito aquém do que estava previsto, tinham apontado que ele teria mais de 25 deputados, ele ficou com 24, só com 10% dos votos, nitidamente vai ser a extrema-direita, agora até o próprio PP se descolheu dessa extrema-direita, dizendo que não há aliança possível com eles, e o PSOE já tem, pelo menos, garantido que o Podemos vai apoiar e está acordando acordos parlamentares pontuais, ou pelo menos tem a posição quer do PP, quer dos Cidadãos, como disponíveis para apoiar pontualmente decisões do Governo. O que se calhar vai ser o desafio mais complicado vai ser a Catalunha, porque o Pedro Sánchez
pôs-se ao lado do Rajoy na altura quando se colocou a questão da independência e, portanto, defendeu a possível aplicação do tal artigo 155 que trazia para Madrid as competências em relação à região e, portanto, nesse sentido, ele não está ao lado dos independentistas, portanto, mas vai ter que, se calhar, contar com eles para as tais maiorias que precisa no Parlamento, porque o número de deputados que ele tem, mesmo somando com o do Podemos, não lhe permite a maioria absoluta dentro do Parlamento. Portanto, ele vai ter que fazer acordos à esquerda e à direita. É realmente uma geringonça um pouco diferente da geringonça portuguesa, mas aparentemente parece que a Península Ibérica está dando uma mostra à Europa de que é possível formar governos sem ser de maioria absoluta, governos minoritários. Ou a Península Ibérica está apreendendo com o resto da Europa, onde existem vários casos. Mas acho que só que esta situação da Espanha é um bocadinho diferente da nossa, uma vez que o PSOE é obrigado a aliar-se ora à direita, ora à esquerda, para poder conseguir. E o PSOE ganhou eleições e o Partido Socialista em Portugal não ganhou. E há um aspecto que é bom referir, é que houve esta ameaça da extrema-direita, fez com que os espanhóis fossem às urnas e, portanto, ter 77,5% de esse é um dado muito relevante. É muito importante, ou seja, só 24% de abstenção nas eleições, portanto, houve realmente uma mobilização. Se tivermos em conta algumas discrepâncias dos cadernos eleitorais, alguns imigrantes, pessoas a viajar, nem sequer é uma abstenção. É uma abstenção, muito... A abstenção declarada serão para aí 10 ou 12%. E isso significa que ele conseguiu passar uma mensagem, mesmo eventualmente de última hora, e a gente não se pode esquecer que o Pedro Sánchez esteve fora do Parlamento, fora do partido, foi afastado. Foi dado como morto. Foi dado como morto há 3 anos atrás, e portanto ele ressuscita-se como um fênix, né, no sentido de conseguir recuperar o partido, conseguir derrubar o PP, que também estava chamuscado, digamos assim, com os problemas que houve da corrupção e que fez cair o próprio governo. E, portanto, ele conseguiu realmente encostar às tábuas aqueles que pretendia, só que agora vai ter que trabalhar com todos eles porque o Parlamento está muito repartido e muito fragmentado. No meio disso tudo, Pablo Iglesias é um grande derrotado, mas Pablo Iglesias, na pré-campanha, na campanha eleitoral, disse sempre que uma solução com o PSOE só indo para o governo, porque caso contrário é apoiar as políticas do PSOE e não participar das decisões finais, e parece que o eleitorado não queria Pablo Iglesias no governo. Exatamente, e inclusive chegou a anunciar ministérios preferenciais para o Podemos. Estas eleições espanholas só têm de facto um vencedor. Tem 2 vencedores. Primeiro, o povo espanhol, que ocorreu em massa às urnas e deu um sinal de democracia fortíssimo num momento em que a instituição parlamentar e as democracias sofrem uma enorme ilusão por via da abstenção eleitoral. Uma adesão, uma votação de 77% é de facto um valor muito bom numa democracia consolidada e este número deve ser sublinhado. A democracia espanhola, que é apenas um ano mais nova do que a nossa, já se lastrou. A nossa está por lastrar. A nossa está, neste aspecto, sim. Depois, o grande vencedor é, indiscutivelmente, o líder do PSOE espanhol, Pedro Sánchez, é o vencedor absoluto destas eleições. Mais do que o próprio PSOE. Mais do que o próprio PSOE. Eu acho que é ele, a personalidade dele, a sua tenacidade, a sua capacidade de ressuscitar politicamente e de fazer ressuscitar o partido, que consegue um resultado muito bom, ganha as eleições, tem toda a legitimidade política para construir uma solução de governo ou sozinho e fazer acordos pontuais, ou tentar aqui conseguir uma maioria parlamentar que lhe permita governar com uma maioria absoluta, depois de uma experiência de 10 meses de governo em minoria e com acordos parlamentares negociados... E que conseguiu aumentar o salário mínimo para 900 euros. Exatamente, e com acordos parlamentares negociados pontualmente, ora à esquerda, ora à direita. É uma solução que ele pode perfeitamente tentar. E depois nós temos aqui, do outro lado da direita, o PP, que tem uma derrota histórica. Desde a sua fundação há 25 anos, o PP é a primeira vez que tem um resultado abaixo dos 100 mandatos parlamentares. É um resultado histórico. Estas eleições provam que acabou definitivamente o bipartidismo em Espanha e a direita está a reconstruir-se. E eu acho que este é outra das consequências. Nós temos os Ciudadanos a crescer. É preciso lembrar que o Ciudadanos começou como um pequeno partido na Catalunha e que rapidamente saltou para o plano nacional e hoje é já a terceira força com aspirações de ser o partido a liderar a direita.
e o PP foi vítima de uma salimização eleitoral. Perdeu votos à esquerda e à direita, perdeu para todos. Perdeu para todos. Perdeu para todos. E corre o risco de se tornar, não agora, mas se isto continuar, se esta sangria eleitoral continuar, e já vamos ver isto nas eleições europeias e regionais que vão coincidir, vamos já ver como é que vai ser a expressão do PP para podermos perceber se a sangria vai continuar no plano regional. Tentarmos perceber se a nível local as estruturas se mantêm ou se é só ao nível central, ao nível de Madrid. Exatamente. Agora, estamos a assistir aqui, estamos aqui a assistir a uma recomposição do quadro político de direita, que assistimos aqui a uma recomposição do panorama global do partidário em Espanha, também assistimos. Depois, temos a entrada do Vox, como a Piedade já sublinhou, a entrada do Vox no Parlamento. Espanha era um dos 4 partidos europeus, era um dos 4 países europeus em que a extrema-direita não tinha representação parlamentar. Portugal fica num clube muito restrito. E eu creio que nos temos que precaver, porque se calhar em Portugal também podemos vir a ter aqui, não com esta dimensão nem com esta expressão, mas se calhar podemos vir a ter nos próximos tempos fenómenos desta natureza. As eleições europeias vão ser um bom teste para verificar da solidez desse aumento da expressão do voto. Aceitam-se apostas para as europeias sobre a abstenção? O que significa que o discurso de extrema-direita, o discurso do populismo, chegou também a este cantinho da Europa, entrou por Espanha, primeiro na Andaluzia e saltou para o plano nacional, e em Portugal vamos ter aqui já um primeiro sinal nas europeias. E que esperamos seja um epifenómeno. Sim, eu espero que seja também. Esta semana, quem nos traz uma sugestão de leitura é precisamente o Pedro Gomes. Nos traz aqui um livro do Dr. João Busto Soares da Mota Amaral. Trago um livro do Presidente Mota Amaral, Os Açores, Portugal e a União Europeia, um conjunto de artigos de jornal, intervenções públicas, que espelham bem o pensamento político de Mota Amaral sobre a União Europeia. Ele é um europeísta convicto, um defensor do regionalismo europeu, é um europeísta convicto, mas crítico da deriva neoliberal da União Europeia, é um humanista, é um homem preocupado com as regiões, esteve na primeira linha da defesa do movimento regionalista europeu, é inclusive o autor e o pai do conceito de ultraperiferia e da expressão de ultraperiferia. E este livro, para quem quer perceber a Europa, a discussão da Europa e a importância de olharmos para o conceito de ultraperiferia de uma maneira diferente, deve fazer esta leitura, porque, embora os textos estejam datados, a reflexão permanece com uma grande atualidade e o livro é, de facto, muito importante para o cidadão comum, para os eleitores que queiram olhar para a Europa fora das discussões meramente partidárias e fazer uma discussão séria sobre que valores é que a Europa deve ter, que reformas é que as instituições têm que ter e também que papel é que nós devemos atribuir ao conceito de ultraperiferia. E agora digo eu, saber se a ultraperiferia deve ser apenas utilizada para haver uma diferenciação das políticas europeias, majorando e diferenciando as regiões ultraperiféricas, ou se ela deve ser utilizada, sim, para desenharmos novas políticas de raiz dirigidas para as regiões ultraperiféricas. É pensar a Europa a partir dos Açores, a Europa que começa e acaba no Ilha de Monchique, seja de que lado venhamos. Piedade Lalanda, Pedro Gomes, muito obrigado aos dois. Para si, já sabe, nós voltamos para a semana, nos sítios de costume, nos canais do costume, com assuntos diferentes. E até lá, não se esqueça, haja saúde.